Tudo bem? Olha a gente aí de novo, aula 5. Meu nome é Celso Jacobavincius, de novo com você, falando nessa disciplina de OPG sobre agrupamentos. Primeiro, a necessidade dele. Uma empresa com 3 funcionários. Pode todo mundo fazer tudo? Puxa, até pode, talvez as tarefas sejam muito simples, né? Talvez cuidar de um comércio. Então os 3 se ajudam o tempo todo, um fica no caixa, reveza ali e tal. Aí a empresa começa a crescer. E aí cada um começa a se especializar e ir para a sua função. Uma pessoa fica ali no contas a pagar e a receber, um outro fica ali vendendo, o outro fica comprando. E aí daqui a pouco a empresa tem 200, 300 funcionários. Para que a gente consiga atingir uma meta estratégica, um dos caminhos é departamentalizar. Separar cada grupo de indivíduos pela sua função. Então nós vamos ver hoje como fazer isso. Nós trabalharemos aí com os 3 ou 4 grupos principais, que são criar departamentos por função. Então nós temos a função de vendas. Então as pessoas de vendas respondem só por aquele gerente de vendas. Conhece isso? Já viu? Ou então por produtos, ou então pela localização. As pessoas de São Paulo atendem à coordenação de São Paulo, as pessoas de Curitiba, assim por diante. Vai depender então, você já percebeu, da estrutura da empresa. Vamos a eles então. Primeiro deles, que é aquele que eu te falei, por função. Nós temos uma diretoria, uma gerência central, nós temos um conselho administrativo. E nesse ponto eu queria te falar, não tem um padrão ABNT para essa departamentalização. Você não vai conseguir encontrar uma fonte que fala assim, é assim que você tem que fazer, esse quadradinho tem que ter esse tamanho, ou tem que ser essa fonte, ou não se fala gerência. Hoje em dia a gente não gosta de falar gerência, fala gestor. Ou, em vez de gerência, fala gerente. Então, não vou entrar nesse mérito porque não tem uma padronização até o momento. Então, departamentos por funções. Nós temos o diretor, o head, ali, a cabeça da empresa, e aí ele divide a empresa em partes. Aí tem a parte que trabalha com pessoas, a parte que trabalha com produção, a parte que trabalha com compras. E aí, o que acontece? Cada pessoa que estiver alocada, por exemplo, à gerência de produção, só vai tratar de produção. Essas pessoas, não é permitido a essas pessoas trabalhar na área de recursos humanos. Essa pessoa não pode sair daqui e fazer outra função. Então esse é o primeiro momento aí, a primeira departamentalização que você viu, por funções. Qual é a vantagem dela? Que você pode enxergar quanto cada setor está gastando, quanto cada setor ali está produzindo. Essa é a grande vantagem. Você pode equacionar mais fácil quais setores estão mais fracos e mais fortes. E qual é a desvantagem dela? A desvantagem é que o desempenho do grupo está nas costas do gerente. E o que acontece? Nós vamos criar paredes cada vez mais grossas entre esse setor e aquele setor ali. O que vai acontecer passados os anos? Talvez seja muito ruim trabalhar nesse setor. Esse setor é muito ruim, porque virou um feudo. Virou um universo onde o gerente é o senhor feudal. E aquele outro setor pode ser muito divertido, muito legal de trabalhar, mas você nem conhece, porque está lá na outra parede. E a gente perde a função da empresa como um todo. Agora, o segundo tipo de departamentalização. Ela é necessária quando a empresa tem uma outra estrutura. É uma empresa que produz uma gama de produtos muito diferenciados. A que me vem à cabeça agora, a Procter & Gamble. Ela faz linhas de todos os tipos de produtos de higiene pessoal e limpeza. Faz fraldas, faz detergentes, faz sabão em pó. Então, vamos centralizar nessa empresa?
tem a direção geral. E aí a direção geral precisa departamentalizar, separar pela gerência dos produtos infantis, gerência dos produtos de limpeza, gerência dos produtos de higiene pessoal masculina, o outro, feminino, assim por diante. Então, essa estrutura é necessária quando a empresa produz produtos muito diferenciados. Já uma pedreira, um hospital, talvez não precise desse tipo de departamentalização. Ela trabalha com funções, que é a departamentalização anterior. Essa aqui vai ser necessária quando, por exemplo, uma instituição de ensino, ela trabalha com ensino fundamental. Então, a direção e a gerência de ensino fundamental. Depois, a gerência de ensino médio. E, finalmente, a gerência de ensino superior. Então, ela é necessária quando a empresa ela tem uma gama de produtos maior do que a tradicional. Então, vamos de novo. As vantagens. É o foco no produto. Nós temos estruturas para cada tipo de gerência de estrutura. E aí nós vamos especializar, como sempre, nós vamos especializar essa gerência neste produto. E a desvantagem é que, mais grave delas, o desperdício de recursos. Imagine se a Procter & Gamble tivesse esse problema. Máquinas que fazem o produto A também podem fazer o produto F. Mas as gerências são tão distantes que eles não sabem. Eles não têm essa comunicação. Então, essa máquina pode estar ociosa e a gente comprando uma máquina nova ali. Esse é um dos problemas. Toda a departamentalização vai separar pessoas, não é? Vai criar departamentos. Então, o que nós podemos ter, além disso, é as diferentes formas de poder. O gerente de uma linha muito importante, muito boa para a empresa, muito lucrativa, pode ser mais poderoso do que aquele que tem a responsabilidade por um produto mais barato, de valor agregado menor. E aí, a empresa não só agora tem barreiras entre as pessoas, como também entre os produtos. E trabalhar nessa gerência importante pode ser muito mais atrativo, muito mais moderno e atual do que naquela outra unidade onde a gerência é pobre de poder e não consegue trazer as mesmas inovações que aquela outra. Então, como o outro, tem vantagens e desvantagens. Agora, a departamentalização por localização. Vamos falar de uma empresa de telefonia. Telefonia. O Brasil tem esse tamanho aí continental. Então, a direção de uma empresa de telefonia enxerga o país como várias regiões. Então, vamos criar mentalmente? Primeiro, direção geral. Depois, as regionais. Região norte, sul, leste e oeste. E depois, a base 1 do norte, a base 1 do nordeste, a base 1 de sudeste e assim por diante. Nós vamos então criar um departamento geral, as regionais e as subdivisões de regionais. Isso é bom quando? Quando uma empresa, qual vai ser a vantagem? Quando uma empresa ela tem um espaço geográfico a tomar muito grande e ela precisa tomar decisões que são diferentes. Imagina aí uma gestão administrativa nesse nosso exemplo, telefonia celular. O Sudeste tem uma necessidade diferente do Nordeste ou do Sul. Então, essa gerência ela vai pensar só no Sudeste. E a gerência do Centro-Oeste só no Centro-Oeste. E a subdivisão número 5 do Centro-Oeste, ela conhece o público, e esse público é totalmente diferenciado da gestão número 4 do Nordeste. Você viu como a gente departamentalizou? Essas pessoas nem se conhecem mais. E então, chegou às desvantagens. Do mesmo modo que a anterior, por produto, a preocupação é só com o seu setor.
E o setor qual que é? Você tenta fortalecer só a sua regional, a sua unidade. A comunicação é muito pior. As pessoas nem se conhecem mais num país tão grande como esse. E o uso de recursos, ele vai ser desperdiçado. Por quê? Os equipamentos, o sistema que é usado nessa unidade não é dividido com as outras. Então a gente pode ter aí a perda de capacidade, total da capacidade, porque nós separamos a empresa por departamentos regionais. Então o que eu espero que você tenha percebido até agora é que o uso desse ou aquele tipo de departamentalização vai depender da estrutura da empresa. Para tanto, eu vou trazer 3 exemplos, entre outros aí que não existem, de departamentalização. O primeiro deles é a departamentalização por cliente. Quando vai acontecer? Quando a empresa ela não trabalha em muitas regionais, ela tem uma diferenciação de mercado, é que ela trabalha com alguns clientes muito específicos. Vou trazer um exemplo para você, uma empresa de logística. Ela tem, por exemplo, 5 grandes clientes. Um cliente totalmente diferente do outro. Esse primeiro cliente trabalha com transporte de madeiras. Esse segundo cliente trabalha com o transporte de cargas perigosas. Esse terceiro cliente trabalha com produtos têxteis. E assim por diante. O que a empresa optou? Por departamentalizar as suas operações por cliente. Então, quando o cliente quiser falar com problemas na área têxtil, fala com o gerente da área têxtil. Quando tiver problemas com cargas no transporte de madeiras, vai falar com aquele gerente específico responsável pelas madeiras. Então esse é um tipo de departamentalização. Quando nós temos quando uma empresa não tem, como uma lanchonete, tem muitos clientes, como uma fast food, ela tem muitos clientes. Essa empresa não, ela é diferente, ela tem poucos clientes, mas muito representativos, muito fortes. O outro tipo é por projeto. O que acontece? Uma construtora. A construtora, ela tem uma direção geral, e aí ela vai ter, dentro desses projetos, o projeto de construção do prédio A, o projeto da escola na região B, assim por diante. Então ela vai separar por projetos. Os projetos são totalmente distintos. Aqui, a alocação de recursos e pessoas é totalmente diferente desse outro projeto. E o que acontece com esse organograma? Olha como ele é diferente. Esse organograma só existe hoje. Assim que terminar esse projeto, esse gerente fala, e aí? Para que organograma que eu vou agora? Qual é o novo projeto? Na área de TI também é muito comum isso. O projeto para atendimento de necessidade de um banco, de um hospital e de uma escola. Então essas gerências elas vão existir enquanto existir o projeto. Depois começa tudo de novo. É uma departamentalização momentânea. Ela é circunstancial. E por processo, que é o último exemplo que eu te trago hoje, quando a empresa ela produz uma única gama de produtos, uma única linha de produtos, mas eles são uma sucessão deles. Então ela separa por processos de montagem. Isso no Brasil é bastante comum. O Brasil é um país caracterizado por linhas de montagem. Nós obtemos grandes resultados nesse caminho. E o brasileiro, ele está muito habituado a ter a responsabilidade da seção. Então, numa linha de montagem de guarda-roupas, a pessoa trabalha afinco, mas colocando somente a borda da porta. E depois, o outro departamento é a seção de parafusar. Vai só parafusar. Então nós vamos separar as gerências por seções de trabalho. Bastante comum aqui entre a gente. Finalmente, estamos próximos ainda de 1/3 do curso. O que falta agora? Você repassar aqui os nossos tipos básicos de departamentalização e ir para cima da sua aula atividade. Espero que você tenha gostado de mais esse encontro e até o próximo. Um abraço.